Bem, olá amigos, voltamos com mais uma mensagem de fé nesse propósito de 21 dias de jejum e oração a fim de nós nos aproximarmos de Deus. E hoje eu vou trazer aqui para você uma mensagem muito bacana que vai servir para você e vai servir até para você passar para alguém que você conhece, que você quer o bem dela e às vezes você não sabe o que dizer para ela. Você vai mostrar para ela essa mensagem. Você pode até pregar para ela. Fala, deixa que eu vou pregar para você. Pode usar o que eu te digo aqui e passar para ela, porque você vai ser usado por Deus para socorrer alguém. Mas se o caso é primeiro te socorrer, então vamos socorrer você primeiro, amém? Porque quem está bem pode ajudar o outro. Como é que nós vamos ajudar o próximo se nós estamos precisando de ajuda? Então, a princípio, vamos cuidar de você e depois você leva isso para algum amigo, para algum inimigo, para alguém que você tem um carinho e quer levantar essa pessoa. É uma palavra que diz lá no livro de Isaías. Vê se você vai se identificar ou se você vai lembrar de alguém e vai dizer, puxa, isso aqui, fulano de tal, precisava de ouvir isso aqui. Olha só o que diz no livro de Isaías, no capítulo 6. Diz assim, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha que interessante, o Isaías, ele viu Deus sentado num trono, ele teve uma visão de Deus sentado no alto e sublime trono, e as vestes, as abas da orla do manto dele preenchia tudo. Olha, vamos continuar para você entender a visão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele teve essa visão e ele viu os anjos voando e gritando, cantando e dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele teve a visão daquele templo, uma visão no templo. E aí que está. Quando ele viu a Deus, quando ele teve essa visão, isso mostra como que a coisa é. Imediatamente a consciência dele correu e o acusou. Ele disse, ai de mim, porque eu sou boca suja, eu sou um homem de lábios impuros, eu falo muita besteira. Você sabe que tem gente que fala besteira, mas fala muita. E se você falar para ela que ela está falando besteira, ela ainda te fala besteira. Talvez Isaías fosse assim. Mas quando ele esteve na presença de Deus, quando a pessoa está na presença de Deus, toda essa baboseira acaba. Tudo isso que a pessoa diz, não, eu faço o que eu quero, ninguém me julga, quem me julga é Deus. Essa conversa fiada da pessoa que é rebelde e não quer ouvir ninguém, isso acaba, isso não existe. Ele mesmo já na hora a ficha dele caiu e falou, ai de mim. Eita, a coisa ficou feia para o meu lado, porque eu sei quem eu sou um pecador. Talvez aqui na terra ele não assumisse isso, talvez aqui na terra, eu faço o que eu quero, eu bebo mesmo, quem é dono da minha vida sou eu xingo mesmo. Aqui na terra você fala o que você quiser, mas vai ter um dia que você vai estar diante de Deus, e quando ele esteve diante de Deus, a ficha caiu na hora. Ele falou, meu Deus, agora a casa caiu. E ai de mim,
eu estou perdido, porque além de eu ser uma pessoa de lábios impuros, de falar besteira, eu também vivo com pessoas que são iguais a mim, pessoas que falam besteira também, é onde eu vivo. Eu estou perdido, porque eu vi a Deus. Aí olha o que aconteceu. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, quando ele reconheceu que ele era um pecador, imediatamente um milagre aconteceu. O anjo foi lá, pegou uma brasa e tocou, e falou: eis que ela tocou nos seus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Esse espírito de iniquidade é um demônio, ele é um demônio que habita nas pessoas, e ele faz com que as pessoas blasfemem contra Deus e não deem o braço a torcer. A pessoa, ela cospe para cima, ela fala do que ela não sabe, ela xinga, ela ofende, ela se automutila, ela se destrói e ela não aceita correção. Esse é o espírito da iniquidade. Ele diz assim: o pecado é normal você sofrer, é normal você aceitar o sofrimento, é normal você tomar atitudes que te humilhem, que te destruam. Esse é o espírito da iniquidade, ele é um demônio, ele é um mal. E aonde ele está, a pessoa não tem arrependimento, a pessoa não consegue enxergar aonde ela está tropeçando. Mas na presença de Deus pode ter um inferno. Quando Deus chega, a pessoa se toca, a pessoa percebe: meu Deus, eu estou errando. Na vida desse homem só tinha iniquidade, mas quando ele chegou na presença de Deus, é como se as trevas criassem um caminho de luz, e ele entendeu: eu estou perdido. Ele reconheceu, então ele pôde ser perdoado. E quando ele foi perdoado, somente quando ele recebeu o perdão e foi tirado dele esse espírito de iniquidade, a iniquidade foi tirada dele, aí ele começou a ouvir a Deus. Porque primeiro ele viu, mas ele não ouviu. Ele não sabia nem o que Deus estava falando. Já aconteceu com você, de você ler a Bíblia e falar: não entendo nada disso aqui, que difícil. Dói até a cabeça, dá um sono, às vezes dá até irritação. Você está lendo a Bíblia e você fala: eu não entendo nada. Deixa aberto aí no Salmo 91, deixa aberto aí no Salmo 23, que é bênção. Mas eu mesmo não entendo nada. Entende uma coisinha ou outra. Por que há esse bloqueio? Esse bloqueio é característico de que há um espírito de iniquidade, e nós temos que tirar esse espírito. Então você tem que começar a entender isso e começar a lutar contra isso. Eu tenho que tirar da minha vida esse bloqueio que me separa de Deus. E aí, uma vez que você começa a buscar e reconhecer que você precisa de Deus, o seu pecado é perdoado. E quando o pecado é perdoado, você consegue ouvir. Quando ele começou a ouvir, ele estava... Olha o que Deus... Imagina, você imagina essa visão? Deus ali no céu, pregando para os anjos, passando para todos os anjos ali uma palavra. Ele estava pregando, fazendo uma reunião nos céus, passando. Olha a palavra que quando ele começou a ouvir, Deus já devia ter falado algumas coisas antes, mas olha o que ele ouviu. Ele ouviu, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus estava dizendo: quem nós podemos enviar? Quem há de ir por nós? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de uma boca. Ele não aparece um vulto falando. Você já viu isso aí? Um vulto falando em nome de Deus? Não existe. Toda a vida, depois que Deus fez o homem, Ele fala através do homem.
Tem uns malucos que falam, Deus vai falar através de comedor de farinha. Pessoa ignorante, pessoa que tem um espírito de iniquidade, ela não dá o braço a torcer, ela é teimosa. Sabe por quê? Porque ela quer continuar errando e não quer que ninguém atrapalhe ela de errar. Ela gosta mesmo da safadeza, gosta do pecado e não quer ouvir ninguém que seja contrário a isso. E ela pode fazer o que ela quiser, nós não vamos atrapalhar ela não. Mas você percebe o espírito da iniquidade que está nela. Deus não fala pela boca do homem. Ou você é o quê? Você é um comedor de farinha? Meu caro, você acha que Deus vai falar através do quê? De uma imagem? Você acha isso? Ele vai falar através do sol, das estrelas? Ele vai falar através de uma religião, de um pedaço de madeira? É lógico que ele vai falar através da boca do homem, porque ele criou o homem. Só que é o seguinte, ele precisa de alguém que dê a vida para ele, que dê o corpo para ele. Então quando Isaías ouviu Deus pedindo, quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar? Imagina, isso aqui é muito profundo, eu estou sendo raso aqui com você. Imagina que tinha pastores em Israel, que tinha profetas em Israel. Imagina ele perguntando para os anjos que cuidam das igrejas em Israel e no mundo inteiro, e cadê o pastor de lá, rapaz? Não dá para a gente usar ele não? Não dá, porque ele está mais preocupado com outras coisas. E o outro, não tem um sacerdote lá para a gente falar através da boca dele? Os anjos dizendo, isso, senhor, ali está envolvido com muito pecado, ali, olha, ali está pior do que os incrédulos. Não é possível. Não tem ninguém, Miguel. Hein, ô Rafael? Cadê, rapaz? Cadê os pastores? Cadê os nossos profetas? Não tinha. Por isso que Deus estava procurando alguém. Deus estava procurando. E ele não encontrou nem na igreja. Nem na igreja. Mas Deus é grande. E ele queria ensinar uma lição. Ele trouxe o Isaías. Foi ele que levou o Isaías para assistir aquela reunião. Isaías não apareceu ali de graça. Foi Deus que colocou ele ali para ouvir aquilo ali. E Deus ensinando os anjos como é que se trabalha, como é que se faz. Se no nosso meio as pessoas estão muito ocupadas para viver a fé, nós buscamos fora. Nós pregamos para quem está de fora. E nós vamos encontrar alguém que nos queira. Amém? Você quer Deus? Isaías, quando ouviu o apelo, quem é que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Ele surgiu no meio da reunião. Ele se destacou na reunião. E olha o que ele disse. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O Isaías, ele deu um salto na multidão e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem de lábios impuros que morava no meio de um povo de impuros lábios, um boca suja, no primeiro culto, não é essa gente que está 10 anos na igreja e não entrega a vida para Jesus, não. Primeiro reunião, primeiro culto, quando Deus falou, com quem eu posso contar? Quem tem coragem de confiar em mim? Quem tem coragem de confiar em mim? Quem tem coragem de ser usado por mim? Eu tenho. Eis-me aqui, pode me enviar que eu vou. Primeira vez que ele ouviu uma mensagem. E era o próprio Deus pregando. Porque Deus é o Espírito. Deus é o Espírito. É Ele que fala através dos servos dele. Primeiro dia. Cachaceiro, boca suja. Hein, pessoal? Todo torto, todo enrolado, sujeito enrolado. Mas que atendeu ao chamado. Que não ficou se justificando. Eu não faço isso por causa disso. Eu não faço isso porque eu bebo. Eu vou para a igreja quando eu estiver certinho. Eu vou para a igreja quando eu largar o cigarro. Nada disso. Estava lá, pecador no meio da multidão. E na hora que Deus falou, quem crê? Quem há de ir por nós? Na hora, meu caro, ele levantou a mão e disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, conta comigo. E olha como é que Deus trata esse tipo de atitude. Olha o que Deus disse. Então, disse Deus, vai e diz a este povo.
Aí Deus dá direção aqui para ele. Então, na mesma hora que ele se entregou, Deus o credenciou e o abençoou e falou: pode ir, vai lá em meu nome. Eu também estou aqui no nome de Jesus, trazendo para você a mesma mensagem que Isaías ouviu. Você que está me ouvindo, Deus precisa de um corpo. Deus precisa de um corpo para se mostrar, porque Ele é espírito. Como é que você vai ver um espírito? Você tem coragem de entregar o seu corpo? Eu não posso fazer isso por você, não. Isso é coisa sua. Você tem coragem de entregar a sua vida? Você tem coragem de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa minha vida, flui através de mim? Se você tem coragem, então diga. Então se levanta e começa a buscá-lo. Vem para a igreja, começa a segui-lo, começa a aprender dele. Amém? Porque ele tem um propósito na sua vida. E não importa quem você é, não importa quem você fez, o que você fez, não importa no meio de quem você vive, isso não importa. É teu Deus, é teu Criador que está te chamando, não é uma religião. Então, se você crê, se levanta e vem para Deus, vem entregar sua vida. Ou já começa a entregar aí agora, amém? Vamos entrar em oração, vamos orar e já fazer isso agora. Se você crê, porque se você não crê, aí vai fazer o quê, né? Aí você tem que começar a mudar. Mas se você crê, vamos entregar agora. Acompanha comigo essa oração. Meu Pai, um dia o Senhor pregou, o Senhor mesmo pregou. Um dia atípico, Senhor, porque nesse dia viram o Senhor falando, sem corpo, viram o Senhor e viram o Senhor pregando a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, aqui na terra. Isaías foi, e nós estamos aqui para ir também. E tem alguém que está nos ouvindo, que também está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz com ela que nos ouve o que o Senhor fez com Isaías. Visita ela agora e coloca o teu espírito dentro dela, para que quando ela abrir a boca, ela comece a falar do Senhor e da sua glória. Levanta o caído, esse que está caído, não importa a situação que ele esteja, só importa se ele crê. Se ele crê, levanta ele, meu Pai, para que a partir de hoje ele possa ir no teu nome, te servir, te glorificar. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Agora está com você. Se você creu, então você vai se levantar. Daqui uns dias nós vamos nos ver, amém? Se você quiser vir aqui na Igreja Vida com Deus, o endereço está aqui embaixo. Rua Joaquim Nabuco 74, aqui no centro de Itaquá. Se você ouve a gente de algum lugar distante, creia, meu caro. Vai para cima e acha uma igreja aí que você entenda as mensagens, que você comece a ser pastoreado e vai para cima. Deixa Deus te usar. Certamente Ele vai restaurar a sua vida. Certamente Ele vai fazer da sua vida uma vida que espelhe a Ele. Pode ter certeza que a miséria vai sair, a doença vai sair, as perturbações vão sair, porque Deus vai espelhar a sua vida para mostrar, para Ele se revelar para esse mundo. Amém? Quarta e sexta são 7h30 da noite o culto aqui, às 19h30. No domingo às 8 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Não importa quem você seja, você é o nosso convidado para vir aqui, sentar e assistir uma reunião e sair daqui cheio do Espírito Santo, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.